Galera, olá! Meu nome é Beatriz Veloso, sou professora de Geografia e a nossa conversa de hoje é sobre estrutura fundiária no Brasil. Estrutura fundiária significa como as terras de determinado local estão divididas. As terras do campo são bem divididas, elas estão concentradas, como elas estão no Brasil. Em 2015, a antiga ministra da Agricultura e hoje candidata à vice-presidência do Brasil, chamada Cátia Abreu, disse que não existem mais latifúndios no Brasil. Ao dizer isso, a Cátia Abreu disse basicamente que as terras do Brasil estão bem distribuídas, que não existe nenhum tipo de concentração, mas a realidade é outra. O processo histórico de concentração de terras do Brasil começou lá na época do Brasil colônia. O latifúndio monocultor das capitanias hereditárias acabava impedindo o acesso às terras não só dos índios, como também dos escravos. Para quem não lembra, Portugal dividiu o território brasileiro em 15 capitanias hereditárias para que cada uma delas fosse ocupado por um donatário e esse donatário desenvolvesse não só a agricultura naquele local, como também povoasse aquela área. O papel desses donatários era muito importante, porque se essas terras estivessem vazias, seria muito fácil que outras metrópoles acabassem tomando conta daquela área, acabassem explorando aquela área que estava vazia. Como esses terrenos eram muito grandes, era muito difícil administrá-los, a solução encontrada foi a realização de uma concessão de sesmarias. Nessa época já havia uma concentração de terras grande na mão de pessoas com dinheiro. Os donatários eram pessoas próximas à coroa, eram pessoas com dinheiro, com honraria ou então alguém do exército. Essas terras não eram concedidas para um Zé Ninguém. Os anos foram passando e esse quadro não foi alterado. Em 1850 aconteceram dois marcos importantes. O primeiro deles foi a criação da Lei Eusébio de Queiroz, lei que proibia o tráfico dos escravos do continente africano até o continente americano. O segundo marco foi a criação da Lei de Terras. A Lei de Terras é muito importante porque ela acabou alterando a relação do homem com a terra. Até a criação dessa lei, uma pessoa poderia cercar o território ou então adquirir novas terras por meio da hereditariedade, através da herança. A partir da promulgação dessa lei, o acesso à terra era realizado por meio dessa hereditariedade, por meio dessa herança, ou então era realizado através da compra. Os donos das fazendas já delimitadas poderiam expandir o seu território até onde eles conseguiriam e as terras que não fossem ocupadas voltariam para o Estado. A gente chama essas terras vazias que pertencem ao Estado de terras devolutas. Uma consequência da criação da Lei de Terras acabou sendo a dificuldade do acesso à terra do escravo que conseguia a alforria e também do migrante que estava vindo em direção ao Brasil, como por exemplo os italianos, para trabalhar nas lavouras de café. Outras leis acabaram sendo criadas para reduzir, para acabar com a escravidão no Brasil, como por exemplo a Lei do Sexagenário, que tornava livres os escravos que atingissem o marco de 60 anos, a Lei do Ventre Livre, que possibilitava que todo escravo nascido a partir de 71 fosse livre, e a Lei Áurea, que em 88 acabou abolindo a escravidão. O complicado é que os escravos que conseguiram a liberdade não tiveram nenhum tipo de suporte social ou econômico. Eles basicamente foram deixados para lá. Sem nenhuma política, sem nenhum programa de acesso a essa sociedade, sendo dificultado cada vez mais o acesso à terra, o que veio acontecer, o que aconteceu é que essas pessoas acabaram ficando à periferia, à margem da economia, à margem da sociedade. 100 anos depois, esse quadro ainda não havia sido alterado, até que em 1964 foi criado o Estatuto da Terra. Cuidado para não confundir Lei de Terras com o Estatuto da Terra. Os nomes são relativamente parecidos. Em 64, o Brasil entrou numa ditadura militar que durou 21 anos. Foi de 64 até 85. No nosso vídeo sobre filmes para aprender geografia, eu falo um pouquinho sobre esse período da história. Dá uma olhada lá. Em 64, o primeiro presidente dessa ditadura se chamava Humberto Castelo Branco. O Castelo Branco foi o responsável pela criação desse Estatuto da Terra, que tinha dois objetivos principais. O primeiro deles era aumentar a produção e a produtividade no campo, e o segundo era realizar uma reforma agrária. Apesar de ter uma teoria muito bem estruturada, a verdade é que um desses objetivos saiu do papel e um ficou no papel. Com o início da Revolução Verde nos países da América Latina e em alguns países asiáticos a partir da década de 60, o aumento dessa produção
produção, a melhoria da qualidade realmente acabou acontecendo. Claro que, nesse período da história, o Brasil ainda não tinha tecnologia suficiente para que o nacional desenvolvesse maquinários, desenvolvesse insumos, questões químicas. Então, o que começou a ser utilizado no campo brasileiro nesse momento era tecnologia obsoleta de países lá de fora. Já para realizar uma reforma agrária, o Castelo Branco precisava saber quem tinha muita terra e quem tinha pouca terra. E para realizar essa divisão, para compreender melhor como essa estrutura fundiária funcionava, ele acabou criando os módulos rurais e os módulos fiscais. Cuidado para não confundir módulo com hectare, não é a mesma coisa. Dentro de um módulo podem haver diversos hectares, e essa variação vai acontecer dependendo de alguns fatores, como por exemplo, a disponibilidade de terras, como por exemplo, o clima e a disponibilidade hídrica de determinada região, e também o que vai ser produzido naquela área, naquela fazenda. A pecuária extensiva necessita de uma quantidade de terras muito maior do que a pecuária intensiva. A região norte do Brasil tem uma disponibilidade de terras maior do que a região sudeste. É a partir desse momento que os imóveis do campo começam a ser divididos entre minifúndio, pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade. Ficou estabelecido que um módulo era o mínimo necessário para manter uma produção digna. E quando eu falo digna, eu digo uma produção que gera algum tipo de retorno econômico para que o produtor continue realizando o exercício daquela produção. O minifúndio é um tanto quanto complicado, porque nele eu tenho menos do que um módulo, e se eu tenho menos do que um módulo, eu não garanto essa minha produção digna. Já a pequena propriedade varia de 1 a 4 módulos, a média propriedade varia de 5 a 15 e a grande propriedade é acima de 15 módulos. Como eu havia comentado, essa reforma agrária acabou não acontecendo de uma maneira plena, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Se você está ansioso para a série sobre geografia agrária, não esqueça de comentar aqui embaixo, se inscrever e dar um like no vídeo. Vejo vocês no próximo. Tchau!